noite a todos. Mais um podcast Rita Glam no Lar. Hoje, 10 de junho de 2026. É uma honra e um prazer estar com todos vocês novamente nessa nova temporada do podcast Rita Glam. Hoje eu tô aqui, gente, usando o Maxi Brinco, né? Eu que sou consultora de imagem, venho trazer para vocês que as Maxi bijuterias estão em alta, né? Principalmente nesse inverno, eu amo. Então, estou aqui apresentando para vocês, né? Num look mais simples, né? Um look mais discreto, a gente pode destacar na orelha. E eu vou apresentar os meus convidados, que é um programa hoje de utilidade pública, de informação, um programa bem rico, né? Que vai ajudar muitas pessoas. E eu tô aqui com uma convidada mais que especial, que tem também um programa aqui na TV Mais Brasil, que é o programa Diálogos Internos, que eu já tô apaixonada pelo programa dela, porque é um assunto que eu, e principalmente o meu pai também, que já vai dar boa noite para vocês, a gente gosta muito dessa coisa da conversa interior, né, que a gente precisa ter, né. Eu vou apresentar minha querida Selma Nali. Rita, é um prazer estar aqui no seu programa e hoje falarmos de um assunto tão importante, tão necessário, né? Isso mesmo, minha amiga. Pai, cumprimente os telespectadores. Boa noite à alta cúpula, Paulinha, Glauco e Irã. É um prazer imenso estar aqui e conhecer a doutora Selma. É mais uma aula que eu vou ter na prática, como organizar a família, que essa é a TV Família e isso me enche de expectativa. Quero ouvir bastante aulas sobre isso aqui na prática. Então, pessoal, antes da gente entrar nessa pauta muito importante, muito necessária, eu quero conhecer um pouco da história dessa minha querida Selma Nali. A Selma Nali é psicanalista, uma coisa que eu amo de paixão. Selma, que eu também estou estudando psicanálise. Seja bem-vinda. Nossa, amiga, para si, autoconhecimento é tudo, né? Sim. É libertador. Então a gente já se identificou de cara por isso. E ela também é sexóloga, né? Sim. Então, amiga, me conta a sua trajetória, me conta como você chegou nessas... Quero saber da sua história, como você decidiu assim... Não, eu vou para a psicanálise, né? Sexologia também, que é muito importante hoje, que todo mundo coloca sexo como um tabu, né? E é uma coisa tão necessária, né? Vamos lá? Bom, eu sou capixaba, Olha. Sou lá de Vitória, Espírito Santo, na terra litoral. Acho que é a terra mais bonita que tem no Brasil. Preciso visitar, né? Precisamos. Temos muitas praias lá. Bom, eu casei muito cedo, Rita. Eu casei com 19 anos, 18 para 19. Aos 20 anos eu já era mãe, né? E onde começou toda a minha história de violência doméstica também. Então, eu fui vítima de violência tanto física como psicológica. Sofri por uns 15 anos dentro desse relacionamento. Dentro desse relacionamento também tive várias tentativas de suicídio. Então, é um histórico um pouco pesado, né? Mas chegou um momento na minha vida que eu precisei mudar essa chave, né? Precisei olhar um pouco mais para mim. Foi exatamente num dia onde eu tinha tentado o suicídio, eu olhei para o lado, vi que tinha 2 filhas que precisavam do meu cuidado. Então, foi ali que tudo mudou, eu comecei a pensar diferente. Eu precisava sair daquele relacionamento. Então, foi difícil para mim, né, essa virada de chave. E eu vivi nesse relacionamento por muito tempo. Naquela época eu era uma menina muito inocente ainda, né? Assim, porque aos 14 anos ele foi meu primeiro namorado, né? Era um relacionamento de criança, porque desde os 7 anos a gente se conhecia. Então estudamos juntos na mesma escola, fomos criados juntos, mas no casamento eu fui conhecê-lo realmente, de verdade, quem era. Né? Quem era. De verdade. Então, era assim, muitas traições também. Então, não tinha como continuar aquele relacionamento. Mas por que eu me mantive naquele relacionamento tanto tempo? Naquela época eu ouvia muito, o casamento precisa ser para a vida toda, né? Que Deus uniu não pode separar. Só que não é assim, né? Existem limites para todas as coisas.
E eu cheguei ao meu limite. Sim. Foi quando tudo mudou e aí fui buscar terapia. Uma amiga minha me ofereceu a terapia, eu não queria. No início, achei que não ia resolver, Sim. mas acabei aceitando o conselho dela, o convite, fui fazer a terapia e vi que realmente a terapia muda as pessoas. Muda, né? E foi através dessa terapia que a minha mente também mudou para ajudar outras mulheres. É isso aí. Pai, pela conversa, né, que a nossa querida Célia Nali teve conosco, você já deve ter adivinhado qual é o nosso tema de hoje do podcast. Eu me identifico nisso daí, apesar que eu venho das famílias simples, no meu tempo que a gente tinha que respeitar os mais velhos. Falasse o que falasse, para eles estava certo. Só que eu vim do interior. E aqui, né, no meu tempo era o menino bonzinho, o menino ficava calado. E como você é a doutora, né, nesse problema, eu digo assim, até hoje eu sou travado por causa disso, viu? A minha filha que vive me abrindo o olho, falando que eu tenho que saltar, mas eu sou preso nisso também. Quer dizer, você sofreu de uma maneira, eu também sofri de outra com a rigidez familiar. E também, como se diz, não era pai, mãe, posto todo, eu tinha que obedecer. Então, pai, ouvir e ficar quieto. Pela conversa da minha amiga Selma Nali, meu pai falou da repreensão que ele teve, mas eu quero que meu pai também enfatize na questão da educação dele, porque ele é homem. Porque o nosso tema de hoje é feminicídio, uma coisa que infelizmente, está muito comum, está muito popular, né? Selma, depois a gente precisa até conversar sobre isso. Se o feminicídio ele tá tão popular porque está sendo mais divulgado, se sempre existiu, ou se é porque está matando mesmo mais mulheres, né? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que a Selma, através da história dela, ela conte o que chegou, você foi pela terapia que você chegou a fazer a psicanálise, né? E sexologia também teve uma ligação com isso, né? Me conta, como você chegou nessas carreiras antes da gente... eu vou falar então o que eu sou hoje, né? Tá, vamos. Que eu sou a Selma. É a Selma. Antes de tudo, eu sou a Selma. Mas eu busquei a terapia primeiro, Sim. terapia para mulheres. Depois eu migrei para a psicanálise, fiz mestrado e doutorado dentro da psicanálise. Também me formei neuropsicanalista, sexóloga, analista comportamental, reprogramadora emocional, Nossa. Sou naturopata integrativa e hoje terminando a faculdade esse ano de cientista da felicidade. Olha, que então, currículo riquíssimo, gente. Tudo está ligado. Sim. Tudo está ligado. Todos esses conhecimentos está ligado à psicanálise, ao comportamento humano, ao desenvolvimento humano. Hoje eu atendo muitos pacientes que chegam no meu consultório, então não é só a terapia, sabe, Rita? A gente precisa cuidar também da saúde, tanto física como emocional, né? Então, por isso, eu imigrei também para a naturopatia, porque através de medicamentos fitoterápicos, eu consigo tratar melhor o meu paciente. Voltando à questão, por que eu emigrei por que eu fui fazer a psicanálise? Sim. Porque eu sei o que é sofrer calada. Uhum. Então, respondendo... Tem alguém aqui do nosso lado, né, pai? Na nossa época e na época dele também, os nossos pais, né, não tinha essa abertura, né, de um tratamento psicológico. Tratar da mente era coisa de doido. Nem falava nisso, né? Então, hoje, a gente vê a necessidade de cada um. E eu falo assim, que não existe um ou outro que precisa. Todos nós precisamos cuidar da saúde mental. Sim. Porque hoje todos temos dificuldades, né? No trabalho, nos relacionamentos. A ansiedade hoje também tomou conta das pessoas, então todo mundo vive ansioso. Tem os problemas dos traumas de infância, né, que precisam ser tratados. Isso mesmo. Quer falar, pai? Sim. Vou fazer minha consulta, doutora. Sabe que eu vivo da imprensa. A imprensa, para mim, é aquela escola que eu não tive.
E já como vocês estão falando desse lado do feminicídio, eu vi dizendo que o avô fez a associação com uma criança de 10 anos. E eu, como tenho uma neta de 10 anos, sabe que isso mexeu comigo. O velho fica abalado, eu tenho bastante neto, bastante tudo, e a gente vê esse negócio próximo da gente, essas coisas assim, e eu, como a senhora já trabalha com isso, diz que esses problemas acontecem mais entre as famílias e fica tudo encoberto. Exatamente. Hoje, a violência, né? A violência infantil, ela acontece com as pessoas mais próximas da gente, que são tio, pai, avô, primo. Eu tenho casos de irmãos, né, que abusaram das suas próprias irmãs. Então, assim, hoje, por exemplo, os meus atendimentos, 99% são de abusos, de traumas por abuso. Então, assim, a gente vê que é um problema que já vem acontecendo há muito tempo atrás e que não era dito. Pelo jeito. Há séculos, e era tudo encoberto. E tudo encoberto. Né? Por vergonha de falar, ou vai colocar a nossa família, fazer a nossa família passar vergonha, escândalo dentro da família. Então, muitos casos eram encobertos. E justamente aquele senhorzão, que era o pai, né, tudo assim, era o que judiava mais da família e todo mundo respeitava como um santo. Exato. Olha, tem um caso, né, de uma paciente que o pai abusava de todas as irmãs, eram 4 irmãs, e a mãe sabia disso. Porém, ela não falava, porque ela também era abusada. Né? E o medo, porque naquela época, até mesmo na minha época, por que eu aguentei tanto abusos, né? Tanta violência? Porque naquela época eu não trabalhava fora. Então, eu era totalmente dependente daquela pessoa. E muitos casos, aquelas mulheres mais antigas eram totalmente submissas aos seus maridos, né? Então elas... E obrigava as filhas a seguir este. Exatamente. E aí veio toda aquela revolta dos filhos também, né? Porque onde elas deveriam ser protegidas era o lugar que elas eram mais maltratadas, eram abusadas. Então, assim, por que hoje muitos adultos cresceram com tantos traumas? No caso do senhor, não consegue falar em público. Eu também tenho um pouco dessa dificuldade, porque lá atrás eu fui reprimida muitas vezes. Não, era... você é uma burra, você não tem capacidade para isso, cala tua boca, engole esse choro, não era isso? Então, o importante era engolir o choro, principalmente sendo homem. Era, se chorar, se apanhava mais ainda. Então veio esse trauma hoje, trouxe grandes consequências para toda a sociedade. Então, Selma, eu concordo com você, né? Que a questão do feminicídio já é coisa que você traz, quer dizer, uma consequência, né? De coisas que você traz já lá da infância, porque a gente pode falar do padrão do agressor, do feminicida, né? Do cara que mata uma mulher. Porque eu quero que você, como psicanalista, né, doutora, possa explanar isso, porque isso é uma coisa que eu venho até conversando com meu pai, que eu acho que, se a gente for falar assim, como conter isso, não vamos nem, que a gente não chegou ainda no final, mas é uma coisa que você já cria um agressor, acho que até pelas, né, você vai falar um pouco sobre isso, sobre a história de vida que aquela criança teve, né? Será que eu tô certa ou errada, amigo? Eu só queria deixar aqui claro que de 2025... em 2025, nós tivemos 1.561 casos de feminicídio. E de 2015 até 2025, foram 13 mil casos de feminicídio. Deus, que salto, né? Agora, isso aí foi pelo motivo de antes ficava escondido e agora é esclarecido? Então, hoje as mulheres, elas tiveram coragem de falar. Antes, o feminicídio, a gente não ouvia tanta morte, mas tinha agressões. Tinha agressões e as mulheres ficavam caladas. Hoje, o que acontece? As mulheres
tomar autonomia. Sim. Né? Homem não gostou, muitos homens não gostaram disso, dessa independência feminina. Então, que veio trazer essas agressões, pressões dentro de casa, violência tanto física como psicológica, cobranças, proibições. E aí a não aceitação da mulher a essas cobranças muitas vezes gerou aí o feminicídio. O que a gente pode dizer? O que é o feminicídio? Como a gente sabe, o feminicídio é a morte de uma mulher. Por quê? Porque por ela ser mulher. Por ela ser mulher, né? Por ela ser mulher. Por que acontece isso? Nós estamos vivendo numa sociedade que ainda fala que homem tem que ser a autoridade maior. Isso. Né? A mulher precisa pertencer ao homem. Isso. De qualquer forma. Como um objeto que ele... Como um objeto. Né? Próprio dele. E aí também vem, Rita, os problemas emocionais da infância. Isso. São homens que não conseguem lidar com as suas frustrações, não sabem lidar com o não, né? Isso. E aí vem também a educação infantil que ele teve lá atrás. Muitos agressores hoje estão repetindo o que ele vivenciou dentro de casa. Ah, certo. Né? Pais que bebiam, batiam em mães. E na segunda-feira ele estava são, virou santo outra vez. Virou santo outra vez. E aí, o senhor até falou algo muito importante. Por que mulher suporta tudo isso? Muitas mulheres suportaram. Porque o agressor, ele nem sempre é agressor por muito tempo, né? Assim que eu digo, todos os dias, todos os momentos. Ele agride, ele bate, daqui a pouco ele pede perdão, né? E aí ele vem com uma flor, com um beijo, eu vou mudar, me desculpa, perdi a cabeça. Agora, deixa eu fazer outra consulta. O feminicídio aumenta porque a mulher enfrenta, provoca mais, ela querer sair dessa prisão? Eu não diria que é porque ela provoca. A mulher ela está começando a enxergar que ela é um ser humano, que precisa de respeito e que ela pode ter os mesmos direitos. Certo. Só que o homem, na mente dele, foi criado, foi colocado na mente do homem que ele tem que ser a autoridade maior, máxima. Isso. Então, a mulher, ela nunca pode dizer não. Quantas mulheres... Eu vou falar um dado, falando um dado de um caso clínico meu, de uma mulher de 60 anos que nunca sentiu o orgasmo. Na vida, né? Como sexual. Por quê? Porque o marido sempre a teve como um objeto. De prazer para ele. Prazer para ele. Mulher, né? Antigamente, era o quê? Só para ter filhos. Né? E para ele, na hora que ele queria se satisfazer, ele não perguntava, para mim tá tudo bem, né? Não. Que nem aquele caso que a gente assistia na novela Gabriela, né? Vá se arrumar que eu vou lhe usar. Não tinha essa Exatamente. Coisa? Eu vou lhe usar como se fosse uma roupa, né? Exatamente. Um objeto. E se hoje a gente parar para pensar, é um dado muito triste. É triste. Né? Porque imagine uma mulher de 60 anos nunca ter sentido um prazer, não sabe o que é um prazer de ter um relacionamento sexual com uma pessoa que ela ama. Nesse caso, acho que nem ama, né? Não ama, né? Se acostuma com a coisa ruim, infelizmente, né? Obrigado a viver aquela Porque é uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? Eu vou voltar naquela questão mesmo de ser um dado, né? De questão... Infelizmente, é que nem eu estava falando, pai, é que nem... Eu acredito que essa coisa contra a mulher, esse preconceito, é que nem como o racismo. Que é uma coisa que já é cultural, já está ali entranhada, não é, doutora? Porque o filho que vê o pai já com uma amante, né? Porque tem aquela coisa assim, a filha nunca sabe, né? Todo mundo, eu que acompanho amigos, tudo, quando me contam histórias de criança... A filha mulher não sabe, nem a mãe, mas o filho sabe que o pai tem uma amante às vezes, daí fica tudo escondido, aí ele vê o pai com uma amante, aí o pai já fala, isso aqui é coisa de homem. O homem naquela época se sentia mais másculo porque ele tinha a mulher e conseguia ter uma amante, né? Aí o filho via isso, aí o filho já cresce, isso é coisa de homem. A mulher tem que estar em casa, a mulher tem que ser casta, né? Eu já ouvi isso também, porque, mas você é mulher não pode. Que nem essa questão de parceiros sexuais, né, doutora? Se a mulher, né, vou até falar uma coisa aqui, gente,
chula, né, aqui num programa. A mulher que tem vários parceiros sexuais é uma galinha, agora o homem é um garanhão. Você vê como já muda a conotação de um para o outro. Não é isso, doutora? É aquela sensação de superioridade. Superior. Né? Que nem o branco é superior ao negro, né? Se a gente pensar assim. Exatamente. Né? E hoje, o que nós precisamos fazer? Não normalizar a violência contra a mulher. Existia muito aquilo, briga de marido e mulher não se mete com mulher, isso daí é porque ele ama e ele tem ciúmes, né? Depois volta tudo normal, mas não é assim que a gente tem que olhar para o feminicídio, para a violência contra a mulher. Nós precisamos olhar de uma maneira mais com olho de humano mesmo, de compaixão, de amor, ajudar. Por que muitas mulheres aguentam tudo? Porque elas não são acolhidas. Não são acolhidas. Né? Muitas vezes ele vai nem falar... pela família, né? Exatamente, pela família. Você vai falar falar assim, você vai falar para alguém, vamos chamar você de doida. Por quê? A maioria dos agressores, eles não são agressores totalmente na rua. O agressor, ele pode ser lá no trabalho uma pessoa calma, serena, que todo mundo gosta. Olha, ele trabalha há 20, 30 anos na empresa, ninguém tem o que falar dele. Mas dentro de casa é uma pessoa violenta. Né? Ele começa... tirar aquela vítima, aquela mulher do convívio social. Você não vai lá em tal lugar porque não é um lugar bom para você. Até na casa da família. Exatamente. Né? Não vai na sua família fala demais. Isso. Né? Suas amigas não prestam. Olha, essa roupa que você colocou aí não tá certo. Roupa de mulher casada. Deixa eu dar uma olhada no seu celular e começa a olhar, né? Pesquisar tudo. Então, são sinais de que pode acontecer algo mais sério. Então, essas evidências já são sinais de que a mulher precisa abrir o olho e ficar mais atenta. Então, nós não devemos olhar para isso como algo normal. Não. Agora, desculpa, doutora, isso já devia ser educado já a criança para que isso tenha uma boa convivência na frente? Exatamente. A criança, ela precisa ser educada, ela precisa saber que tem limites, ela precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Né? O que foram ensinado para a criança? Mulher é mulher, ela tem que ser submissa. Homem não, homem é superior. Não, precisa colocar no olhar dessa criança, na mente dela, que nós somos iguais. E que eu preciso entender que se a outra está sofrendo, eu tenho que sentir aquela dor também. Né? Saber que aquilo dói, que vai doer dentro de mim se fosse comigo. Então, é a conscientização, é o respeito. Gente, hoje nós ligamos a nossa televisão, eu fico assustada, porque não tem um dia que você não ouve histórias de feminicídio. Não. E aí você olha para as escolas, são brigas e violências cada vez piores. Então, tudo isso gera o quê? Adultos, pais lá na frente, agressivos, né? Que tenha... Para eles bater, tirar sangue, quebrar uma pessoa até chegar a matar, não é nada. Não. Isso desvalorizar da vida, né? Ele bate numa pessoa como se estivesse quebrando um copo, aí é a mesma coisa. Não, e uma questão que eu vou entrar agora, doutor, é os casos eles arquitetam os casos de maldade, né? Porque as histórias que a gente vem ouvindo... Você lembra o caso teve um rapaz que amarrou a namorada... num carro, pai, não sei, acho que você ouviu, que ele arrastou, que ela perdeu as duas pernas, lembra? Perdeu toda a pele das costas, né? Toda, e depois ela morreu. Mas é atrocidade. Um outro que, não sei, que era acho que ele era personal, tudo isso. Geralmente aqueles caras musculosos, que ele deu não sei quantos socos na cara 60 socos. 60 socos, não foi, doutora? Pô, uma mulher, olha o porte de uma mulher, né? Que a gente é muito menor, muito menos. Você precisa dar 60 socos, você não tá lutando com o outro... homem maior que você concorda? Olha, Rita, eu já levei alguns socos. Já levou, minha querida? Já. Como se eu fosse homem. E eu vou falar uma coisa, dói. Não é nem o soco que dói. Você estar ali indefesa, saber que você era mulher, está ali no papel de mulher, e
ter que passar por essa situação. Humilhante. Né? Humilhante. E o pior é que não tenha para quem reclamar. Não tem. É aquilo. Se você for falar, você é doida, mentirosa. E muitas vezes não fala por vergonha. Você não falava com a sua família, então, Selma? Não, escondi muito dos meus pais. Dos seus pais? Escondi. Até que um dia, era véspera de Natal. Para mim, o Natal também já não faz mais o mesmo sentido desde que aconteceu isso. E ele chegou em casa e quebrou meu maxilar. Meu Deus. Numa parede. Nossa. Então, naquele dia, não sei o que aconteceu, Deus levou meu pai até em casa. E quando ele chegou, ele me viu toda ensanguentada. Ele falou, a partir de hoje, você não precisa mais mentir para mim. Então, ele trancou o pai das minhas filhas dentro de casa e acionou a polícia. E ele foi preso naquele dia, mas depois foi solto, né? Porque conhecia o pessoal lá. Mas, assim... O que doeu foi eu estar ali preparando uma ceia, né? De repente acontece tudo aquilo, acabou o sentido do Natal. E você, como mulher, eu era muito dedicada dentro. A Amélia. Eu era muito Amélia. Né? Então, assim, eu vi, não tem valor. Não tive valor. E eu tinha vergonha das minhas amigas, porque eu vi o casamento delas diferente do meu. Né? Só eu no meio de uma turma ali de mulheres, que eu tinha algumas amigas, então assim, era só eu que passava por isso. Sim. Eu ia falar o quê? Né? Então eu escondia dos meus pais, às vezes aparecia com roxo aqui, o outro ali, bati na porta, bati na quina, não sei da onde, e era sempre assim, sempre uma desculpa. Você não queria trazer preocupação para eles, era isso? Também. Porque não trazer preocupação. Não queria ver meus pais tristes. Muitas vezes eles iam dizer que você tinha desobedecido, você tinha feito coisa errada, por isso que você apanhou. Ele não falaria isso. Certo. Porque eles me conheciam. Sabiam Sabia quem era. A filha que tinha. Mas a minha mãe gastou muito, investiu muito nesse casamento. E você tinha esse peso dentro de você, né? Pô, a gente sonhou com um casamento de... sabe aquele casamento de castelo de princesa? Todas as mães sonham isso, a filha bem casada. Aí você já tinha aquela coisa dentro de você, parecia que você tinha uma dívida com ela. Fala, pô, como eu vou desmanchar uma coisa que foi investida? E eu vou levar isso para o meu pai, né? Eu quis casar também. Eu quero entrar num assunto muito importante. Quando eu era criança, eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu tinha 6 anos de idade. 7 anos já cuidava da casa, dos meus irmãos. Sim. Isso então, era a regra nossa. Era a regra, era trabalhar. Não podia sair para lugar nenhum enquanto não deixasse a casa organizada. Sim. E eu não tive adolescência. Então, assim, eu fui criada muito presa, né, dentro de casa. Quis casar para ver se eu ia ter uma liberdade. E foi tudo ao contrário. Foi tudo ao contrário, né? Então, hoje a gente precisa ter muito cuidado, até na educação dos nossos filhos, né? Querer essa proteção, né? Subproteção, impedir de muita coisa, pode levar os nossos filhos a querer vivenciar algo muito mais rápido e aí sofrer consequências. Isso mesmo. Ô, Paulinha, a gente vai trazer algumas fotos, né, do livro da Selma, quero mostrar aí pro pessoal para a gente falar sobre isso. A gente tem foto você tem um livro, né? Não, que é o seu programa, né, Paulinha? Esse é o programa. Ela tá com um programa aqui na TV Mais Brasil também, os diálogos internos, né, que é essa conversa interior que a gente tem com nós mesmos, né? Você como psicanalista, né? Onde os seus pensamentos encontram raízes, né? Aqui é a foto da abertura do programa dela. Paulinha, eu adorei isso aí, por isso que eu peguei, ó. Da dor ao propósito, uma trajetória de cura, coragem e transformação, né? Que é a sua história, né? Da dor, você tá aí para ajudar outras pessoas, né, Selma? Paulinha trouxe isso aí. Aí você tá ali no outro podcast, o seu livro é aquele ali, o Diálogos Internos, esse ali é um livro solo que eu lancei esse ano. É o Diálogos Internos, Acolhendo a Criança Interior, que fala exatamente de alguns casos clínicos, né? Como acolher a criança interior. Também sou coautora de 4 livros, que não está aqui, que é Emoções que Transformam, o Silêncio. Agora eu estou coordenando um livro que será lançado o mês que vem no Congresso, que é a Geração Ansiosa, que são vários autores, né, coautores,
e eu estou coordenando essa capa. Mas estou aí na luta com alguns livros, tem a revista agora. E a gente está aqui também, ela trouxe, gente, essa revista que é A Mente em Evidências. A Mente em Evidência, Feminicídio quando o Amor Virou uma Ameaça. Gente, olha a capa da revista aqui da Selma. Essa é a revista que você está buscando patrocínio, né, Exatamente. Essa revista, ela é uma amostra dessa revista, né? Sim. Essa revista é a minha revista mesmo, é Mente Evidentes. E a gente está procurando patrocinadores, Sim. onde eles terão aí dentro da página de fazer seu anúncio, né? Poder divulgar o seu trabalho. E vai estar nos ajudando a que essa revista chegue nas mãos de outras mulheres, gratuitamente. Então, ele faz um anúncio, né, dentro da revista, Exatamente. viu? Atenção, patrocinadores, ó. Você faz um anúncio nessa revista aqui da Selma e essa revista começa a chegar na mão de várias mulheres, né? Principalmente mulheres carentes, mulheres que podem estar passando por violência. Exatamente. Aqui a Selma vai estar ensinando, né, ajudando a pessoa a procurar ajuda. Dentro da revista tem sintomas, o que é o feminicídio, como procurar ajuda, o que fazer, como sair da dependência emocional. Então tem várias coisas aí, são 40 páginas que tem dentro dessa revista, trazendo bastante informações. Isso aí. Doutora, eu gostaria de saber, a senhora já tem algum programa assim educativo para criança nesse sentido já, ou ainda não foi criado isso ainda? Olha, assim, um programa não, mas eu sempre estou fazendo palestra, orientando crianças, né? Falamos muito sobre sexualidade também para criança e a educação do respeito, né, em sociedade. Mas a doutora, como psicanalista, pai, a gente está falando muito assim de educar a criança para que ele não venha ser um feminicida como adulto. Mas, doutora, como psicanalista que a senhora é, e eu como estudante também da psicanálise, até para esse pai de hoje educar esse filho, ele precisa ter autoconhecimento, né, doutora? Exatamente, ele precisa buscar ajuda. Ajuda, porque o pai que super protege um filho, que tem dificuldade de dizer não, alguma coisa interna está errada ali, você concorda? Exatamente, atrás de sempre algo existe uma história aí, né? Então, é preciso buscar ajuda, precisa entender o que está acontecendo dentro de mim, curar as feridas lá de trás. Um pai, para poder ajudar o seu filho, ele precisa primeiro curar as feridas. Como o seu pai disse aqui, ele foi muito reprimido e isso trouxe consequências para ele hoje, né? Ele sente essas consequências. Então, precisamos trabalhar com ele para quê? Para liberar esses traumas que ele teve lá no passado. E aí ele vai conseguir, sim, educar os netos, educar-se, mudar de vida também, olhar as coisas de uma maneira diferente. Porque hoje, nessa sociedade de hoje, a senhora sabe, né? Você, né, doutora? Que hoje o pai tem muita dificuldade de repreensão para um filho. Eu digo pela minha época, a sua época, a nossa época. Os pais não tinham esse medo de repreender o filho como os pais de hoje têm. Você concorda? Hoje? Sim, muitas vezes eu fui tão reprimida e eu acabo dizendo o seguinte: eu não quero fazer com os meus filhos o que eu passei. Só que existe um limite, né? Existe um limite. Existe um limite. Isso que eu queria que a senhora falasse sobre esse limite. Esse limite que está muito, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Antigamente, os pais batiam muito nos filhos. Batiam muito. Muito. Era com fio, com vara, né? Hoje, a gente vê muitas crianças sendo violentadas por mães e pais dentro de casa. E isso aumentou muito depois da pandemia. Tanto as agressões com os casos de feminicídio, como as agressões contra crianças e adolescentes. Porque os parceiros começaram a ficar muito mais dentro dos lares, então surgiram mais dificuldades em lidar um com o outro ali. Hoje, existe por que hoje crianças quebram tudo dentro da escola, bate no professor, porque não existe uma regra dentro de casa, né? Muitas vezes foi dado toda a liberdade. Por isso que nossa vida, em todos os sentidos, precisa de um limite. Eu preciso ponderar as coisas, eu não posso ir ao extremo de nada, nem dar muita liberdade e também não prender muito. Antigamente se apanhava muito,
cresceram crianças o quê? Traumatizadas, né? Revoltadas com a vida. Hoje, muitas crianças estão com muita liberdade. Isso. E eu ouvi de uma própria adolescente o seguinte: a minha mãe me deu muita liberdade, por isso que eu estou nas drogas. O que eu queria? Que ela me prendesse um pouco mais, que me desse atenção. Talvez essa liberdade inteira, na mente dos pais, seja amor e não é. É verdade. Você sabe que eu ouvi isso quando essas meninas aí estavam de casa. Amigas dela vinham em casa, então elas falavam, vamos sair. Então a mãe ficava, volta tal hora, volta tudo. E aí tinha amigas dela que falavam, nossa, eu saio na sexta-feira, volto na segunda, a mãe não pergunta nada. Por que você vai estar com tanto cuidado que você vai voltar hoje? E Então, dentro da mente delas, a mãe não gostava tanto. Não se preocupava tanto. A gente já cresceu, né? Meu pai sabe. Meu pai, ele não gostava que a gente fosse dormir na casa dos outros. Até tia, lembra, pai? Uma vez tinha minha tia Edith, né? Um beijo pra ela. A gente queria passar férias. Meu pai era muito controlador, assim. Não vai dormir lá, não vai ficar... Eu fui uma vez, a minha irmã Cris foi outra, mas a muito custo de pedir, de chorar. Chorava a prima, chorava eu, chorava tudo. Então, meu pai... Muitas filhas, nós somos 7 mulheres e um homem, hein, doutora? Olha quanta mulher ele teve que 7 mulheres, administrar. E meu pai tinha esse controle, assim, que hoje é mais solto, né? Hoje, assim, eu cresci, a gente adolescente era mais controlada, né, por ele. E obedecia também e apanhava quando precisava apanhar. E nem por isso a gente é revoltado, assim, né? Porque, né, batia com sabedoria. Hoje, se você dá um tapa hoje, já é, né, vai até preso, né? Sim. Entendeu? Então, ficou muito uma coisa assim, eu também concordo, não é um espancamento, mas também não é deixar correr frouxo, né, doutora? Mas a correção, ela vem primeiro com o diálogo. Sim. com diálogo, isso é verdade. É dar o afeto ao seu filho, é olhar para ele, entender, tentar buscar o que está acontecendo. Quantas crianças ficam presas dentro do quarto o dia inteiro e não tem ali uma preocupação do pai e da mãe? Ah, tá lá jogando, tá lá na internet, não vai buscar saber o que a criança está olhando. Então, são crianças que lá do outro lado da telinha tem alguém instruindo. Tem alguém ensinando. E com certeza não são coisas boas. A doutora trouxe um tema, pai, de um filme. Acho que você assistiu daquela série do Netflix, O Sim, Adolescente. sim. Olha, me pegou agora. Lembra que ninguém... Ele se trancava no quarto dele ali, meu pai não assistiu. Então vamos falar pra ele. Vamos dar um spoiler aqui. Ele assassinou uma menina, pai. E ali debaixo do nariz do pai, da mãe... E quando você era uma criança inocente. E lá ele estava num estado né? Era o Texas? Uhum. Porque ali cada estado tem a sua lei, né, doutora? E ele foi condenado, pai. Seu filho ser condenado com 13 anos à prisão perpétua. Imagina o sofrimento de um pai saber que aquele filho nunca vai, né, ter uma vida adulta, não vai casar. Ele estava tranquilo, ele estava dentro de casa. Mas só que ele pulou a janela sem ninguém perceber, né, doutora? E foi e matou a menina que tipo assim, ele já sofria o bullying, né, doutora? Essa é uma outra questão de muitos feminicídios também. Doutora? Sim. O bullying é quando eu não consigo... A criança, ela já vem sofrendo, né, bullying dentro da escola. E, às vezes, até mesmo na família, dentro da família. Aquelas brincadeiras que parecem ser inocente, não é. Para mim é inocente, mas pro outro não pra é. Quem está sofrendo não é. Exatamente. Ah, você está gorda demais, mas aquilo me machucou. Gorducha, baleia, né? Jacaré de dois... duro. Exato, tudo isso. Então... Eu posso estar falando achando que eu não estou ferindo, mas eu estou ferindo a dignidade. E, olha, o feminicídio tem muito a ver com o quê? Aquela criança, ela foi, muitas vezes, ela foi maltratada ou abandonada pela mãe, maltratada por mulheres, e aí cria aquele ódio por mulheres. Vai criando... Foi o que o menino, aconteceu com aquele menino. Né, de tanto ali, sempre, é um menino bonito, mas às vezes a criança, né, doutora, ela não tem essa, que nem a gente, já somos mulheres maduras, meu pai também é um homem experiente de vida, mas o adolescente, ele não tem aquela mente que a gente tem, né, já formada, de saber receber uma crítica, uma ofensa, né, não tem um autoconhecimento ainda, né, doutora, por isso que o pai e a mãe precisam estar ali, né, cuidando disso. Porque na adolescência tudo é novo para ele, tudo é fantasia, então...
se eu sofro, se eu tenho o sofrimento de traumas, não tratado esses traumas, eles só vão desenvolvendo consequências e doenças maiores. Só que aqui, Rita, eu não posso dizer que a doença mental, ela precisa, no feminicídio, ela precisa ser ignorada. Não. Cada ser humano escolhe o que ele quer da vida. Então, eu posso ter um problema, um transtorno mental e praticar um feminicídio. Só que o feminicídio, ele, antes de acontecer o ato, vem muitas vezes, né? Não estou falando de feminicídio de alguém que conheceu uma moça na rua, abusou dela e depois matou. Não. Estou falando de feminicídio dentro de casa. Antes do feminicídio, antes do ato do feminicídio acontecer, vem acontecendo primeiro algumas coisas que faz com que chegue até o feminicídio. Vai tendo umas pistas. Ali, algumas pistas. Então, como a gente já falou, são agressões, né? São palavras, tanto psicológica como física, né? As agressões, você não vai, você não pode, você não tem direito de escolher. Uma coação, né? Vai coagindo. Exatamente. A pessoa, né? E a maioria das vezes, isso vem da infância, de como o menino foi criado lá atrás. Isso mesmo. Né? De como ele foi vivenciou dentro de casa. O que ele viu. O pai e a mãe fazendo, né? Vivendo aquilo. Vivendo o que passaram para ele. Exatamente. Eu, como aprendiz, quero continuar minha consulta com a doutora. Doutora, quando a mãe está na casa, a mãe é a primeira professora, né? Uhum. Então, se a mãe está lá na cozinha fazendo uma coisa, ou descascando uma batata, fazendo coisa, a criança chega e quer ajudar. Justamente quando tem 3, 4 anos, ela sabe de tudo também, né? Eu acho que a criança devia ser acolhida nisso aí. Ou tem mãe que rebate, não deixa. Tira da cozinha, vai acontecer acidente. A senhora não acha que aí tinha que ter um acolhimento? Sim, a gente precisa deixar com que a criança ela aprenda, né? As atividades doméstica, de casa. Para não achar que é tudo da mulher, né? Tirou o brinquedo do lugar, deixa que a criança arrume. Se ela quer te ajudar a fazer um bolo, pega uma cadeira, ela é muito pequena, dá a ela uma vasilhinha com alguns ingredientes e deixa ela fazer o bolinho dela. Tanto sendo menino como menina, exatamente, né, exatamente. Se o bolo lá não for... Põe ele para assar junto com o seu bolo. Deixa ela sentir esse gosto. Eu fazia muito isso com pão em casa. Talvez elas faziam um pãozinho, eu deixava aquele pãozinho que ela ponhava lá. A gente começou a cozinhar desde cedo por causa disso. Eu aprendi a fazer pão com 10 anos, porque ele já botava e depois você continua mesmo. Uhum. E já hoje uma criança de 10 anos, às vezes, não faz nada, mas a gente trabalhava mesmo com ele ali supervisionando, mas fazia a comida. E isso é muito bacana mesmo. Mas agora, antes da gente continuar, eu vou pedir para a Paulinha trazer o logo do RG da Moda, doutora, porque eu mudei o meu logo, né, para Rita Grace. Eu registrei de novo, eu estou startando uma loja virtual, que é a minha paixão, né? E eu trago sempre as dicas da Grace, né, Paulinha? Toda semana tem as dicas da Rita Grace. E eu vou colocar uma dica agora que eu vou trazer 10 looks, 10 peças que você tem que ter no seu guarda-roupa de inverno. Olha aí, eu preciso aprender. Coisas que são básicas. Pai, eu vou trazer para os homens, mas agora a Paulinha vai colocar para a mulher, né, Paulinha? Ela vai colocar. Boa noite a todos do podcast Rita Glam. E neste mês de junho, entre junho e julho, eu trarei 10 peças fundamentais no guarda-roupa de inverno feminino. E a primeira peça que eu trago hoje para vocês é a capa morcego. A capa morcego, eu como consultora de imagem, acho uma peça fundamental no guarda-roupa feminino de inverno. Eu tô com uma blusa justa, né, uma manga longa justinha de cachemiro, uma calça leg, que vocês podem ver. E a capa morcego que eu tô, ela é de uma linha de cachemiro fininha. Além de aquecer, ela te deixa, cobre, né, as partes que você não tá querendo muito deixar em evidência, que eu tô com uma roupa justa, né? Principalmente mulherada, se a gente estiver um pouco acima do peso, quiser esconder alguma imperfeição, a capa morcego, para mim, como consultora de imagem, é uma peça essencial no seu guarda-roupa.
Principalmente essa de lãzinha fininha, ó. Ela é meio parecendo um crochêzinho, um bordado. É linda. Eu tô toda monocromática de preto por baixo, mas com essa capa por cima que deixa você bastante estilosa. Vai ser uma das peças que nós teremos lá no RG da Moda, agora na reinauguração de julho. E vai ser a primeira peça que eu trago nos 10 looks do guarda-roupa Cápsulas de Inverno, os 10 looks principais, tá? Tenha uma capa morcego, que pra mim é uma peça fundamental, é um coringa no seu guarda-roupa. Ok, mulherada? Até a próxima dica da Grace, um beijo. Isso aí, doutora. Gostei. Gostou da capa morcego? Gostei. Eu acho que é uma das peças essenciais para nós mulheres, Sim, né? sim. E vai ter aí mais... Vamos para 10 dicas de peças básicas que é bom você ter. Bem legal. Ela também tem de verão, né? Porque você pode ter ela em viscolaicra. Quando você coloca uma regata de alcinha, se você não quer estar com os braços muito evidências, a gente às vezes está um pouquinho acima do peso, tem uma gordurinha ali que você quer esconder, você tá com uma calça justa. Pra mim, doutora, é um coringa maravilhoso. Muito legal. Isso aí? Muito legal. Vamos lá, doutora, vamos voltar para o nosso assunto aqui, né, pai? Vamos lá. Para nossa aula. Para nossa aula aqui, então. Vamos lá, pai. Você quer continuar? Quer falar? Meu pai falou da coisa da criança tá ali ajudando, ele tocou numa coisa que eu acho bem bacana, porque daí você já começa a ensinar que nem uma coisa é só de mulher, outra de homem, né? Exatamente. Porque o homem já nasce assim, que ele e a mulher trabalham fora e ele acha que depois o serviço doméstico é só a mulher, não é, doutora? Toda criança que ela é educada a olhar dessa maneira, ela olha para a mulher, no caso eu estou falando do menino, ela olha para a mulher como algo especial e não como um objeto. Eu preciso ajudar. Eu acho lindo quando um casal trabalha fora e um sempre entende o outro. Não, vou te ajudar, nós chegamos cansados, né? Vamos fazer isso aqui para adiantar, para que a gente possa terminar tudo e ter um tempo mais junto, né? É verdade. Então, isso tira do homem aquela visão de que mulher é um objeto. Por isso, a educação lá na infância é muito importante. É você colocar a criança, principalmente o menino, a entender que, olha, ela é uma peça, é uma flor que precisa ser tratada com carinho. Hoje ninguém fala mais isso, né? Que a mulher é como uma flor, que tem que ter cuidado Já com sabe ela. direito. E tem esse movimento horroroso que é o Red Pill, Deus que me perdoe, né, doutora? Nossa, você vê, com todo o respeito aos seguidores do Red Pill, mas pelo amor de Deus, né, doutora? É banalizar cada vez mais a figura feminina, né? Isso. Porque vai desculpar também quem está ouvindo aí, mas partindo da parte dos homens, a esposa, no fim, é a empregada doméstica, né? Ela tem que fazer tudo a hora que eu chego. Exatamente. Quantos homens, né? A mulher, ele chega em casa, a mulher tem que estar ali com o prato no lugar, a toalha, a roupa passadinha. Às vezes tira até o sapato, né? Exatamente. Ah, existe isso? Ainda existe? Existe sim. E se não está preparado para isso, é uma briga. É uma briga. É uma briga. É uma briga. Já vem aquele palavrão. Você Não, porque principalmente tem casos, eu não sei se ainda, mas tem coisas que ainda continuam. Tem umas que a mulher tem que tirar o sapato, trazer a comida no prato, né? O dia que ela não faz, a casa desaba. Aí a casa desaba. Você não trouxe minha comida, pô, fica na frente da televisão, só ali esperando, né? E às vezes é uma coisa que ela já viu a mãe fazendo pro pai, né, doutora? E aquilo vem e ela acha assim... Bom, a minha função é mulher, mas é uma coisa, doutora, que a gente precisa colocar aqui para todos os telespectadores e para as mulheres, que isso já é uma crença que vem lá... É uma crença limitante, tipo, né? assim, mulher sozinha, ela tem menos valor do que uma mulher que está acompanhada, não é isso, Exatamente. doutora? Por isso que muitas mulheres suportam toda a violência dentro de casa, porque eu não vou conseguir lidar com essa situação sozinha, não vou conseguir sustentar os meus filhos, não vou conseguir pagar um aluguel. Gente, o que será de mim, uma mulher abandonada pelo marido? Isso. Essa era uma mentalidade que veio lá de trás e que hoje está mudando, graças a Deus. Graças a Deus. doutora, eu vou mexer em outro lugar que não pode também aí. Mas espera um pouquinho. Tem que ter cuidado porque são as mulheres que formam essas crianças em casa, né? Esses homens, né? Esses homens. Exatamente. Eles são filhinhos de mamãe, né? Só que a mãe, ela não cria o filho sozinha. É. Existe o pai.
Então, a educação Mas não aí é o só pai é obrigação autoritário. Esse é o problema, né? Por isso que eu estou falando. A mãe, ela é o papel principal na educação. Porém, ela não está sozinha. A responsabilidade não é só dela. A responsabilidade de criar uma criança, de educar uma criança, não é só também da casa. É da sociedade, é da escola, é de mim, é do vizinho, é da igreja, é da sociedade em geral. É da sociedade, isso é verdade. Né? Então, quando a gente começar a pensar nisso, nós vamos olhar para a educação de uma maneira diferente. Sim. Mas é aquilo que até minha irmã, já trouxe a minha irmã a Cris, que é pedagoga aqui, né, pai? Ela estava falando daquela coisa que hoje eles têm alguma coisa, um projeto na escola, o negócio da mordida, lembra? Que você morde, aí o outro sente a dor, aí ela deixa a criança ali um pouco para a criança saber que doeu no outro, aí tem aquele... Mas ela falou que tem muita coisa de pais que são contra até, o professor ele tem um limite também, né? Porque já vem aquele não pai... Não pode avançar. Não pode olhar feio pro meu filho, né? Porque infelizmente tem isso. A questão que a gente falou, eu sempre, você como psicanalista e eu também como estudante, tem essa coisa do pai que hoje tem uma super proteção em cima daquela criança que parece assim, que você não pode repreender mais uma criança hoje. Porque, infelizmente, eu já vi até algumas doutoras aí, eu gosto daquela doutora psiquiatra, a doutora Ana Beatriz, né, aquela Andrea Vormon, que hoje, infelizmente, falta de educação virou alguma síndrome, né? Porque às vezes as pessoas não estão sabendo diferenciar o que é falta de educação também. Ele tem TAD, TOD, TUD, e é falta de educação mesmo, doutora. A Bíblia fala que a criança ela precisa ser educada e ela precisa ser corrigida. Imagine se o nosso mundo não existisse leis, existindo as leis, imagine já acontece tudo se não isso. Se não acontece, imagine se não existisse. Então, na nossa vida, tudo precisa o quê? De limite, de normas, de leis. Então, se eu deixo o meu filho dentro de casa fazer o que ele quer, chega uma visita, ele não sabe se comportar. Olha, eu tinha montado uma árvore grande de Natal na minha casa, com muitas bolas, e era aquelas bolas que quebravam antigamente. Eu lembro, minha mãe montava. Foi um casal na minha casa com 2 crianças. A criança ia lá, pegava a bolinha, jogava no chão, quebrava. A mãe achava bonito, pegava outra, jogava... Ela quebrou mais de 10 bolinhas. E eu fiquei só olhando a mãe sem fazer nada. Esperando uma reação da mãe. Exatamente. Então, precisa ter. A criança precisa ser educada. A mãe precisa se posicionar. O pai também precisa se posicionar. O que errou na sociedade é que antigamente batiam muito em crianças, né? De machucar mesmo. E aí veio essa lei, de não pode colocar a mão na criança, não pode corrigir, porque agora é crime. Só que agora banalizou também. Foi liberal. Né? Então, aí hoje existem essas crianças que com a adolescência já matam um outro, criança de 11 anos já mata uma menina, né? Esses dias eu vi um caso desse e tá tudo normal. Infelizmente parece que eu ouvi falar também que tinha um grupo sabe esses estudantes calouros, né? Voltando à questão do feminicídio, que é o tópico principal de hoje, eles fazendo assim, para comemoração ali, estupro coletivo, né? Né, doutora? Tá tendo muito isso também. Muito. Infelizmente. A sociedade, a justiça, ela precisa pegar esses casos e ser mais rígido. Sim. Né? Ser mais rígido, porque enquanto a nossa justiça, a sociedade olhar para isso, é uma criança, ele vai mudar, é uma adolescente, está revoltado, ok, e o que fez com essa criança? O que fez com esse adolescente? Qual o tratamento que ele recebeu? Como ele foi criado dentro de casa? Como ele foi acolhido? Essa criança teve os traumas da infância, os pais olharam para isso. Por isso que é necessário os pais ficarem atentos. Olhe os seus filhos, viu algum comportamento diferente? Procure saber. Busque ajuda. Buscar ajuda não é fraqueza, é cuidar. Quando eu cuido do meu coração, cuido do meu estômago, cuido do meu rim, eu também preciso cuidar da minha mente. A mente não está separada do corpo. E é isso que eu ouvi também uma campanha que estão até falando, né? Se você... Campanha foi tipo assim, um grupo de pessoas que eu conheço, né? Do movimento que está começando, que não está popular.
Mas se você se dispõe a ter filho, tenha também disponibilidade de cuidar, né? Porque hoje também o pessoal quer ter filho e depois quer deixar de lado ali como fosse uma mobília e achar que não tem responsabilidade, como a né? Cris, que a professora diz isso. A turma leva de manhã as crianças para a escola onde ela está. Ela falou que muitas vezes nem a fralda foi trocada, né? Acha que a educação é responsável por tudo. Mas a educação da criança, como a gente falou, não é só dentro de casa, não é só na escola, é na sociedade em geral. Isso. Cada um de nós somos responsáveis pela educação de uma criança. Mas aí, como a senhora está falando sobre a sociedade também tem muita separação, né? Porque é da minha igreja, é disso aqui, então... Porque tinha que ser coletivo isso. A educação, ela não pode ser olhada pela raça, né, pela religião, pela posição. A educação, o olhar para a educação, o olhar de acolhimento, ela tem que ser em geral. Eu não posso escolher esse precisa de tratamento e esse aqui não. Né? Nós temos o direito e devemos dar o direito de todos se tratarem. Isso aí. Nós estamos nos 5 minutos finais, então a gente vai se despedir, né, dos nossos telespectadores, e eu quero de novo colocar aqui em pauta a revista Mente em Evidências, né, da doutora Célia Nali. Gente, a gente tá aqui com essa revista para pedir assim uma ajuda, né, patrocínio para ela. Você coloca a sua propaganda aqui nessa revista para que a gente possa levar essa revista a muitas mulheres, quantidade de mulheres possíveis, principalmente mulheres carentes, que a doutora Célia Nali vai estar falando aqui, que você pode estar vivendo uma situação, né, de coação, porque o feminicídio é prevenção, não é isso, doutora? Prevenção. A gente não vai ajudar depois que já aconteceu um acidente, já deixou essa mulher inválida, se não morta, né, doutora? Porque tem casos horríveis que eu já vi na internet, de que não morreram, mas ficou assim as 2 mãos. Já vi um cara que tirou as 2 mãos com um facão, pai. A mulher ficou com 2 tocos de mão ali, né? Vale lembrar, Rita, que a morte por feminicídio não foi por amor. Foi por posse. Foi por posse. Por posse. Tá vendo, pessoal? Vamos orientar essa mulherada. Eu vou deixar a doutora Célia fazer as considerações dela finais, né? Por favor. Eu queria dizer o seguinte. Viu que alguma mulher está sendo violentada? Ligue, denuncie, não se cale, porque quando eu me calo, eu estou ajudando a aumentar essas agressões e o feminicídio. Sendo conivente, então, aconteceu, né? Conivente. Aconteceu, denuncie. Nós temos aí a Delegacia da Mulher, 190, 180, denuncie. Isso aí. Pai. Boa noite a TV Família, boa noite TV Mais Brasil, a toda a diretoria, me deu essa oportunidade de ter mais uma aula com a doutora Selma. Que prazer em conhecê-la. Espero ter mais oportunidade de nós convivermos juntos. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Uma boa noite a todos. Gente, eu, Rita Glan, Rita Grace, né, aqui no podcast Rita Glan, foi um prazer ter minha colega aqui de TV, que é a doutora Selma. Quero dizer a vocês que, se Deus quiser, a gente vai ter mais podcasts juntas, porque ela como psicanalista, eu como estudante de psicanálise, resumindo tudo, doutora Selma, desculpa, gente, doutora Selma, autoconhecimento é tudo. Se a gente passar a se autoconhecer, não só vamos ter prevenção de feminicídio, prevenção de morte por depressão, prevenção de tudo. E a psicanálise, né, doutora, traz isso pra gente. Autoconhecimento. Por isso que a gente vai ter, doutora Selma Nali, mais podcasts juntos, se Deus quiser. Estamos juntas. Podcast chega ao fim. Um beijo a todos e até o próximo.